Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, vocês estão bem? Glória a Deus. Eu creio que sim, creio, porque o nosso Deus cuida muito bem daqueles que são seus. Justamente por essa razão é que eu creio que vocês estão bem. Mas neste momento, meus amados, eu quero trazer ao seu coração mais uma palavra de reflexão. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui neste canal. Você assiste nossos vídeos e ainda não se inscreveu. Eu quero pedir a você que se inscreva e seja muitíssimo abençoado. Até porque o conteúdo deste canal vai ser muito importante para a tua vida espiritual, para a tua vida conjugal, também para a tua vida ministerial. Então não fique de fora, se inscreva e faça parte desta grande família em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Espero que Deus fale com você agora. Meus amados, a nossa reflexão de hoje está na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Está escrito assim: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Glória a Deus para sempre. Meus amados, o apóstolo Paulo, como sempre, um homem voltado para a obra de Deus, apaixonado pela obra de Deus. Um homem que depois de convertido passou a defender o evangelho com unhas e dentes. Paulo tornou-se um homem tão voltado para a obra, tão voltado para o ministério, para pregar a palavra de Deus e ganhar almas, ganhar vidas para o reino do Senhor, que este mesmo não casou. Paulo disse que se alguém não suportasse, se alguém não aguentasse ficar sem casar, casasse. Porém, ele mesmo disse que não casaria. Glória a Deus. E todo o empenho deste homem, todo o empenho de Paulo, foi em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus. E nós sabemos que lemos as suas cartas e vemos o quanto este homem sofreu em prol desta obra, em prol desta causa. Na sua chamada, no primeiro momento em que ele, quando se converteu a Cristo, quando teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Jesus já alertou a ele, já deixou ele de sobreaviso, que ele saberia o quanto padeceria pelo nome do Senhor, ou seja, pelo evangelho do Senhor Jesus. Então Paulo foi este homem sofredor, mas amante desta obra, amante da palavra. E você vai ver que agora aqui Paulo está dizendo: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Glória a Deus. Paulo estava dizendo: olhe, ore por nós, ore por mim, para que a palavra de Deus não encontre obstáculo, para que a palavra de Deus possa alcançar o objetivo, para que a palavra de Deus possa derrubar as barreiras e nenhum obstáculo possa estar diante dela. Glória a Deus. Paulo entende que a obra de Deus precisa da oração, da intercessão, da busca a Deus. Paulo entende que não é somente pregar. Paulo entende que precisa da oração. E Paulo agora está pedindo oração. Ele está dizendo: olha, ore por nós, para que quando pregarmos a palavra de Deus possa ter livre curso, ela possa tocar, alcançar, chegar no ponto exato onde é o objetivo da palavra. Irmãos, perceba que às vezes pregamos tanto e parece que a palavra não surte efeito. E Paulo está entendendo isso. Ele está dizendo: olha, ora por nós, para que quando pregarmos, a palavra vá lá e quebre o gelo, quebre a barreira, quebre a parede, que a palavra chegue ao coração, que a palavra convença, que a palavra alcance, glória a Deus, para sempre. E com oração as coisas são diferentes.
Com oração, meus amados, a palavra pregada, ela alcança o objetivo. Ela vai aonde de fato deveria ir. Glória a Deus. Aí Paulo entende que não era só pregar. Embora fosse ele um mestre, embora fosse ele um doutor, embora tivesse muito conhecimento acerca da palavra, mas Paulo entendia que era necessário orar. Aleluia, era necessário ter intercessores, glória a Deus, para todos sempre. E em primeiro lugar, Paulo está dizendo: ore para que a palavra possa alcançar as vidas, aleluia, possa se alastrar, possa alcançar pessoas, glória a Deus. Ore para que as pessoas sejam alcançadas e tocadas e libertas ao ouvir a palavra, glória a Deus, para sempre. Você sabia que existe obstáculo enquanto a palavra é pregada? Aleluia. Eu conheço um irmão que ele disse que quando novo convertido ele aceitou Jesus, foi para a igreja, mas como ele era envolvido com outras coisas, coisas espirituais, ele participava de outras coisas espirituais, e quando ele chegava na igreja, ele não conseguia ouvir a palavra. Enquanto alguém lá na frente estava pregando a palavra no púlpito, ele ouvia um barulho, um zunido no seu ouvido, como que não deixasse ele entender a palavra. E aquilo o incomodava. Ele disse que quando o culto acabava, o irmão parava de pregar, também aquele zunido, aquele barulho no ouvido dele parava. E aí ele conversava normalmente, ouvia tudo normalmente. Tudo isso era uma obra do inimigo para poder impedir de ele ouvir a palavra. Por quê? Porque a libertação vem pela palavra. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a palavra de Deus. E quantas pessoas vão à casa de Deus, quantas pessoas participam de cultos na casa de Deus, quantas pessoas gostam do culto e vão à casa de Deus, e por que não se converte? Porque a palavra não penetrou, porque a palavra não entrou. Você acha até alguém falar bonito, você admira como a forma das pessoas falar, mas não compreende a palavra. Glória a Deus, não entende a palavra. Por quê? Há um segredo. Há algo impedindo de você conhecer a palavra. Há algo impedindo de você compreender o que Deus quer de você por intermédio da palavra. Porque a palavra liberta o homem. Glória a Deus. E me faz lembrar que um dia desses, este irmão estava num culto e um outro irmão cheio de Deus, cheio da unção de Deus, que orava, que buscava a face de Deus, estava nesse dia pregando. Glória a Deus. E quando ele estava pregando, ele ministrou: ouça, que Deus desentope agora o que impede de você ouvir a palavra de Deus. Receba agora e ouça a minha palavra. No momento, ele disse que ouviu um barulho como que algo destapando, arrancando o que impedia de ele ouvir, e ele passou a ouvir a palavra nitidamente. E no mesmo instante, ele foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus para sempre. Meus amados, existem tantas pessoas que estão dentro da igreja, porém a palavra não muda. Você percebe que a pessoa não se converte, não muda de vida, não, parece que fica do mesmo jeito que chegou. E o que é isso? A pessoa fica desinteressada dentro da casa de Deus. E o que é isso, irmão? É que a pessoa não deixa, ou pelo menos não compreende a palavra. Aleluia, o valor da palavra, o que a palavra traz para esta pessoa. E é necessário orar para que Deus abra o entendimento, para que Deus faça compreender, para que não chegue somente na orelha, porque tem pessoas que levam somente a orelha, mas Deus quer o ouvido, quer que alguém ouça, entenda a palavra, e ao entender a palavra, pratique a mesma. Glória a Deus para sempre. Paulo entendeu que não é só pregar, é orar. Ele disse: ore por mim, ore por nós, porque enquanto estamos pregando, queremos que a palavra surta o efeito
necessário. Glória a Deus para sempre. Então, a oração é importantíssima para a pregação da palavra, a propagação do evangelho. Glória a Deus, meus amados. Eu percebo aqui também que, ao mesmo tempo que Paulo pede a oração para que, quando se pregue a palavra, ela tenha livre curso, não haja barreira diante dela, que ela surta o efeito necessário, que haja transformação quando ouvir, que haja mudança quando alguém ouvi-la. Meus amados, Paulo, ao mesmo tempo, está dizendo também: ore para que o que prega não esmoreça. Glória a Deus para sempre. Ore, interceda para que o que prega não esmoreça. Paulo estava dizendo: interceda por nós para pregar. Glória a Deus para sempre. Irmãos, há muitos perigos para os homens de Deus, muitos perigos, muitas coisas, muitas emboscadas, muitas cascas de banana, muitas armadilhas de Satanás contra o ministério do homem de Deus. Glória a Jesus. Aí Paulo está dizendo assim: ore. E eu entendo, meus amados irmãos, que Paulo estava dizendo: ore para que o que prega não esmoreça. Quantas pessoas não esmoreceu, irmão, devido à falta de oração? Quantas pessoas não caiu devido à falta da oração, que é um instrumento de Deus na palavra, que prega como ninguém, que fala como ninguém, que verbaliza as verdades bíblicas como ninguém, mas caiu por falta da oração, por falta do sustento chamado oração. Aleluia! Não é somente pregar, precisa ter essa base chamada oração. Glória a Deus para sempre. Conheço pessoas, amigos, que foram grandes pregadores e que hoje não são mais, e que alguns morreram, outros estão cambaleando, outros entraram por outro rumo e caminhos diferentes. Glória a Deus para sempre. Caminhos mundanos, diferente do que eles viviam antes, que pregavam e que arrebatavam vidas para o reino de Deus, que traziam vida das trevas para a luz de Deus. Glória a Deus para sempre. Mas que às vezes entrou a soberba no coração e foi deixando de orar e achando que era autossuficiente, achando que a pregação sem a oração surtiria o mesmo efeito, e foi se acomodando, e foi deixando de orar, foi deixando de buscar, esmoreceu, fracassou e caiu. Paulo estava dizendo: ore para que o que prega não esmoreça. Glória a Deus para sempre. E quero dizer para os amados irmãos que me ouvem agora: nunca deixe de orar por um homem ou uma mulher que ministra a palavra de Deus. Nunca. Porque coisa triste, coisa difícil é uma igreja sem palavra. É uma igreja dirigida por alguém que não tem a palavra. É uma igreja, uma ovelha dirigida, ensinada por alguém que não tem a palavra, o compromisso da palavra, que não vive pela palavra. Então é preciso, meus amados, estar atento. Paulo disse: ore para que o que prega não esmoreça. Quantas coisas Paulo não teve que suportar por causa da oração. Paulo chegou ao ponto de abrir a boca e dizer: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Você vai ver em vários momentos Paulo falando da oração, como é importante para o ministério da palavra. Vem as investidas, vem as seduções mundanas, vem os desejos carnais, vem o pecado que tão de perto nos rodeia, vem as influências malignas. Quantas vezes sofrer pela obra, aparece uma voz estranha dizendo: vale a pena sofrer tanto, vale a pena padecer tanto e as pessoas não reconhecerem.
Vale a pena fazer a obra e as pessoas não te aplaudirem. Vale a pena você sofrer, padecer, investir teu tempo, tua vida, tudo que tem nesta obra e no final ninguém reconhece. Há uma voz estranha que soa no ouvido de muitos aqueles que pregam a palavra de Deus e que são chamados por Deus. Entenda que é um grande perigo quando nós saímos pregar, porque estamos diante de um grande desafio. Que Paulo está dizendo: ore para que o que prega não esmoreça, para que o que prega não volte atrás, para que o que prega não desista. Aleluia! Não é fácil passar o que Paulo passou, e Paulo tinha ciência. Existem muitos que não vão suportar o que eu suportei, era o que Paulo estava dizendo. Há um hino de Sara Farias que diz: só quem tem raiz suporta o que suportei. E era como que Paulo estivesse dizendo: nem todos suportarão cadeia, nem todos suportarão afronta, nem todos suportarão chibatadas, nem todos subsistirão a isso. Paulo apanhou, Paulo sofreu, Paulo foi preso e chegou ao ponto de abrir a boca e dizer: eu sou o preso do Senhor. Em outro momento Paulo abre a boca e diz: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. É pregar na dor, é pregar no sofrimento, é entender que as aflições desse tempo presente não se compara com o que Deus preparou para nós da glória. Aleluia! Paulo está dizendo: ore para que o que prega não esmoreça. Glória a Deus para sempre. Há tantos que estão esmorecendo e não pedem ajuda. Há tantos que têm vergonha de dizer: irmão, ora por mim, eu estou caindo. Ora por mim, eu estou fracassando. Ora por mim, não estou orando mais. Ora por mim, não tenho força de prosseguir. Quantas pessoas estão caindo calados, estão caindo devagarinho e não estão compartilhando com ninguém. Compartilhe, peça ajuda, peça força, se anime, não vá na onda, no pensamento em que você é autossuficiente para isso. Não é. Estamos em um grande perigo, em um grande confronto com o reino das trevas. E ele envia, ele manda, faz coisas para que você esmoreça, para que você pare. Glória a Deus para sempre. Então lembre-se, Paulo estava dizendo: ore para que o que prega, para que o que maneja bem, para que o que fala da palavra, para que o que evangeliza, não pare de evangelizar, não pare de fazer. Glória a Deus para sempre. Aleluia! Quantas pessoas estão caindo e sentem vergonha de pedir ajuda, sentem vergonha de pedir reforço, sentem vergonha de dizer: ora por mim, irmão, ora por mim, minha irmã. Chegou o tempo, você não pode lutar sozinho, você precisa de reforço. Você prega, mas precisa de alguém que está ao teu lado, ao teu redor, para continuar orando pela tua vida. Aleluia! Pedro estava preso e era um pregador. Mas se Pedro morresse naquela época, quantos deixariam de ouvir Pedro? Como faria falta a pregação daquele homem? Mas a igreja entendeu isso. Se Pedro morrer, nós perderemos muita coisa. E eles dobraram o joelho. E a igreja orava. A Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E sabe o que aconteceu, irmão? Deus não permitiu que Pedro morresse. Deus enviou um anjo lá, tirou Pedro de dentro da prisão e trouxe Pedro de volta para o ministério. Quantas pessoas estão à beira da morte espiritual? Quantas pessoas estão sendo seduzidas pelo mundo espiritual, pelo pecado, pelas coisas dessa vida, pelo dinheiro, pela riqueza, pela ambição? Quantas pessoas estão sendo seduzidas e não percebem? Não percebe. Peça ajuda.
Tem muitas pessoas que estão cambaleando. A igreja precisa acordar também nesses últimos dias. Quantos estão perdendo a sua vida ministerial? E a igreja percebe e diz: olha aí, só queria ser o bambambam. Olha aí, tá vendo aí? Nunca critique. Dobra os teus joelhos e ora. Porque ele já foi bênção, não está sendo hoje porque está fraco. Você precisa interceder, igreja. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E um corpo precisa estar unido com todos os membros. Perceba que você deve perceber que alguém está fraco. Paulo estava dizendo: ore para que o que prega não esmoreça. Sabe que eu vejo lindo como um grande exemplo nisso aqui? Eu percebo quando